Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $42.200. Bitcoin que tem queda e chega na zona de suporte decisiva, liquidando nos últimos minutos mais de 10 milhões de dólares. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar sobre a possibilidade de estarmos próximos de um fundo e pontos importantes que precisamos romper para demonstrarmos força e retomarmos a alta. Além disso, também quero fazer a análise das 8 altcoins mais pedidas. Elas são ADA, AXS, BNB, COTI, DOT, Ethereum, Sol e Ripple. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje o vídeo vai ser bem rápido, tá? Eu quero relembrar a situação do Bitcoin para vocês, já começando aqui de 1 hora e depois chegando até tempos gráficos menores, e mostrando os pontos decisivos aqui que a gente vai encarar essa madrugada. Além disso, eu também quero atualizar os indicadores de sentimento para vocês, em especial falando desse último movimento aqui que nos últimos minutos liquidou mais de 10 milhões de dólares que estavam em long, tá bom? Vamos falar por que é importante que o Bitcoin encontre um fundo nos próximos minutos. Se não encontrar, a gente pode ter problemas. Não quero discutir isso com vocês. Além disso, depois que a gente acabar, vamos falar um pouquinho sobre a dominância e as 8 altcoins pedidas nesta ordem aqui do lado, tá bom? Então vamos lá. E antes de começar, investidores, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e ativar o sininho, tá? Muita gente reclama que não consegue, que o YouTube não está notificando os vídeos. Então ativa o sininho e lembra que todo dia antes de meio-dia e antes de 9 horas tem vídeo aqui no canal. Tranquilo? Então vamos lá, investidores. Começando aqui do 1 hora, né? No 1 hora é importante a gente lembrar que continuamos numa tendência de baixa, né? E essa tendência de baixa vai continuar enquanto a gente não consiga romper com força e volume a região ali dos 44 mil dólares, né? Hoje, depois do vídeo, a gente até tentou romper claramente um falso rompimento aqui, não chegou nem a fechar aqui, andou acima. E rejeitamos a região, né? Então, a gente tem sim uma tendência de baixa e como a gente sabe, nessa nossa tendência de baixa, a gente só tá vendo um volume quando o preço cai, né? Isso é um sinal que pode vir mais queda por aí e eu tomaria cuidado, tá? Além disso, a gente pode entender que neste momento a gente está testando um suporte muito importante, que é justamente a região dos 42 mil dólares, região do 0,618, né? Se a gente rompe aqui, a gente estaria rompendo uma região muito importante do gráfico, tá? E consolidando aqui para realmente ter mais queda. Então eu ficaria atento a essa região dos 42 mil dólares. Se fechar aqui embaixo é problema na minha visão. Tranquilo? É claro que a gente tem um suporte nessa região aqui, próximo ao fundo lá dos 40 mil dólares, mas a gente pode ver no VPVR que não é uma região tão importante assim, né? E o preço, se ele for lá mais uma vez, há uma boa probabilidade de, enfim, a gente romper com força, tá? Então toma cuidado, tá? Se perder os 42, não vejo uma situação positiva para o preço e estaria de olho para acumular bem mais abaixo. Quem sabe, né, na região dos 38, região importante no diário, que a gente falou no vídeo de mais cedo. Inclusive, se você quiser um vídeo um pouco mais detalhado de todos os tempos gráficos, vai no vídeo de mais cedo. Tranquilo? Mas aqui o Bitcoin, então, a situação é muito clara tecnicamente. A gente precisa romper com força esses 44 aqui para ficar otimista. Enquanto a gente está abaixo, estamos um pouco mais pessimista aí e entendendo que a gente ainda tem esse suporte. Se romper com força esses 42 aqui, ferrou, provavelmente vamos ter mais queda no Bitcoin. Tranquilo? Continuando aqui, indo para uma análise de sentimento. Análise de sentimento, a gente pode entender que o Bitcoin, sem dúvidas, formou um fundo importante agora, né? Quando a gente está no live trading, a gente sempre discute com os alunos qual é o momento de entrar no Bitcoin ou não, né? E a gente sempre entra quando tem liquidação, né? Isso é um fato, é parte da estratégia aí e que é confluente não só no Surf Center, não só no Breakout Pro, mas em todas as estratégias que a gente usa atualmente no mercado, praticamente todas. E basicamente, a gente estava falando sobre hoje à tarde o quanto a gente ainda não tinha uma liquidação significativa, né? A gente caía, liquidava 2 milhões, liquidava 1,5. Então, não tem entrada quando a gente não liquida muito. E agora a gente tem uma liquidação mais significativa. Então, se alguém quer arriscar uma entrada no mercado, era essa liquidação aqui que tinha que aguardar. E aqui é um ponto que, primeiramente, se você estava shortando o mercado, shortando altcoins, shortando o Bitcoin principalmente, bom ponto para você realizar lucro, tá bom? Por quê? Porque muita gente acabou perdendo dinheiro. Se muita gente perde dinheiro, tem uma boa probabilidade do preço pelo menos fazer um pullbackzinho, né? O que é o que ele está fazendo aqui desses 42 mil dólares que ele testou até esses 42.300. Correto? Nesse momento aqui, né, se a gente continuar caindo e perder esses 42, seria um mau sinal, porque a gente também estaria perdendo o fundo que a gente deixou muita liquidação. Lembre-se,
Fundos com muita liquidação normalmente são fundos importantes, tá bom? Então toma cuidado, se a gente realmente fechar candles significativos abaixo dos 42, é um sinal aí que o mercado pode cair muito mais. Porém, temos sim muita liquidação e é uma liquidação sempre boa da gente ver quando o preço ainda está em suporte. Tranquilo? Já os nossos outros indicadores de sentimento não estão tão legais aí durante a tarde, tá? Desde o nosso falso rompimento, eles estão piorando de maneira significativa. Primeiramente aqui, o nosso long short ratio das sardinhas, ou seja, do mercado como um todo. Ele está subindo bastante, tá? Ele estava mais ou menos em 1.2 no vídeo de mais cedo, 1.15, e nesse momento subiu aqui para 1.43, tá? Isso não é algo muito positivo. Assim como o nosso CVD, apesar de ainda estar caindo numa perspectiva mais de longo prazo, ele subiu aqui nas últimas horas. Mostrando que as sardinhas acabaram comprando aqui, né? E é justamente isso que acontece, elas compram antes do momento correto e acabam sendo estopadas e liquidadas. Olha só que impressionante, não só esses mais de 10 milhões, 12 milhões de dólares aqui em liquidação, mas também, né, o tanto de sardinha vendendo a mercado aqui nesse movimento de baixa. Infelizmente, né, as sardinhas acabam quase sempre perdendo dinheiro. Um indicador aqui que deu uma melhorada é o long short rate das instituições, tá? Acabou de dar uma subidinha aqui, mostrando uma potencial acumulação nesses últimos minutos, mas esse não é um indicador tão significativo, né? O long short rate é muito mais importante que ele na minha visão. Correto? Então, basicamente, para o Bitcoin é isso, tá? A gente teve muita liquidação, segurar os 42 mil dólares é muito importante, e se a gente não conseguir, provavelmente a gente vai ter problemas, e vai ter basicamente uma continuação dessa tendência de baixa aqui, que a gente está simplesmente seguindo nos últimos dias, né? Então, toma cuidado com os 42 mil dólares. Tranquilo? Continuando aqui e indo já para a nossa análise das altcoins. Na análise das altcoins, a gente pode começar aqui já da ADA Cardano. E antes de falar de ADA Cardano, de AXS, de BNB e seguir essa ordem aqui, eu quero falar primeiro da dominância, né? Nossa dominância aqui continua baixa, tá? Pensando no longo prazo, a gente tá com uma dominância de 42% aqui, bem próxima ao fundo histórico aqui que a gente tem no ano, tá? Próximo a esses 40%. Então, realmente, né, eu acho que não é o momento a gente se expor no longo prazo aí nas altcoins. Se eu pensasse em alguma exposição nesse momento, é claro que eu sempre estou exposto ao mercado, eu estaria em Bitcoin e é o que eu estou, tá bom? Minha exposição nesse momento está somente no Bitcoin, porque, para mim, o momento de se expor às altcoins é justamente quando ninguém está acreditando nelas, né? Quando está todo mundo falando da próxima altcoin que vai explodir, e a gente está com a dominância tão baixa, é um sinal de perigo, é um sinal aí de ganância no mercado, e tudo que a gente não quer é entrar comprado num mercado ganancioso, né? E é muito importante a gente entender isso, porque em mercados gananciosos é o local onde você mais vai ver pessoas falando que não importa o preço, pessoas falando que uma hora a criptomoeda vai voltar a subir, e ninguém sabe disso, tá? Ninguém garante que a criptomoeda X ou até mesmo o Bitcoin vai voltar a subir. Então a gente precisa proteger o nosso capital antes de especular ganhos impressionantes, ganhos aí de várias vezes igual. A gente vê muito pessoas falando nesses momentos aí de mercados gananciosos, né? Então tenta pensar contra a manada, né? A gente vê muito isso aqui na prática, na análise de sentimento, mas enquanto você acreditar que você vai comprar 5 altcoins e vai ficar milionário sem investir muito, cara, não tem muito para onde correr, você vai acabar perdendo dinheiro, tá bom? Então, proteja o seu capital, é mais importante do que especular ganhos agora. A gente não tá num mercado aí que vai ser só flores. Aparentemente não, tá? Aparentemente a gente não só tá com o mercado instável no Bitcoin, mas no mundo todo, no S&P 500, com a China. Então, toma cuidado com o que você faça no seu capital nesse momento, tá? Tendo esse disclaimer em vista, a gente pode falar sim de especulação aqui nas altcoins, tá? E a primeira que a gente vai dar uma olhada aqui é a ADA Cardano, tá? A ADA Cardano que está rompendo um padrão de continuação para baixo, tá? É um padrão aqui que não está muito bonito, tá? A gente basicamente até tentou romper para cima, mas como tinha muitas pessoas presas nessa região, nós não conseguimos, né? Então, boa distribuição aqui, bom até short, se alguém conseguiu pegar. E nesse momento a gente está rompendo para baixo um padrão de continuação, beleza? Aqui a gente fica de olho para um reteste dessa região aqui dos 2,21 para potencial zona de venda, tá bom? Então eu vou colocar 1 hora resistência aqui. Se o preço voltar aqui, pode ser um short na ADA Cardano, tá? Infelizmente a grande maioria das altcoins
vão estar bem ruins, tá? Seguindo essa tendência aí de baixa do Bitcoin. Então, voltou aqui, pode ser um short, tá? Nesse momento eu não estaria exposto em ADA Cardano, já que a gente tá brigando no último suporte aqui, basicamente, né? Se a gente perde esse fundo dos 2,11, eu poderia até falar dos 2,6, mas acho que não faz muito sentido, tá? A gente perde aqui esses 2,11, a gente não tem VPVR para segurar o preço, né? Então a gente sempre quer comprar quando tem suporte abaixo, e não é o que a gente tem aqui na ADA Cardano, por isso eu tomaria cuidado, correto? AXS, vamos lá, a AXS nesse momento aqui está uma situação um pouquinho melhor do que a ADA Cardano, né? Mas ainda tem muita resistência acima, né? A gente tem um padrãozinho de continuação da alta aqui, mas ele precisa ser rompido para cima para a gente ter as probabilidades a nosso favor. Então, nesse momento, eu coloco um rompimento aqui nos $68 da AXS como um ponto importante, né? Se a gente conseguir romper aqui, é 1 hora rompimento e a gente vai ficar de olho para um breakout pro caso os indicadores de sentimento confirmem esta alta aqui. Tranquilo? Continuando, BNB. Vamos lá. BNB é uma também que está em tendência de baixa muito feia, né? A gente está até esticado demais para pensar em grandes shorts aqui, já que até a nossa média aqui no 4 horas está muito distante do preço ainda, né? Mas a situação está bem ruim. Porém, lembro para vocês que a gente tem esse suporte aqui da BNB, né, em prazos maiores, e eu vou ficar de olho, né? Como a BNB é uma aí que eu gosto bastante, eu sempre tenho para pagar as taxas, né, pagar desconto nas taxas na Binance. Inclusive, se você ainda não conhece a Binance, vá nos 2 primeiros links da descrição e crie a sua conta, tá? Com desconto nas taxas que já são baixas. Então eu sempre fico de olho na BNB. Se ela vier aqui liquidar muito, eu vou estar de olho para comprar um pouquinho aí, para pagar mais barato nas taxas e para especular um pouquinho também, né? Pelo menos um pullback, igual ela fez aqui nas últimas acumulações que a gente conseguiu fazer, tá bom? Não tem muito suporte aqui, eu não faria nada na BNB nesse momento, justamente porque eu não vou brigar com esses pontos de controle aqui no 4 horas. Se liquidar muito aqui, pode ser uma oportunidade de compra, correto? Continuando aqui, Coty. Coty foi uma das mais pedidas, né? E a Coty é uma que está seguindo uma tendência de alta bem legal, né? No último vídeo que a gente fez, ela estava rompendo aqui para cima esse padrão e ela simplesmente foi, né? Eu acredito nesse momento que a gente continua numa situação bem legal. A gente tem um rompimento de um padrão de continuação da alta aqui. Nesse momento eu traçaria este nosso Fibonacci e a gente já tem um alerta aqui, olha só, de 0,5 de Fibonacci para uma potencial acumulação, tá bom? Aqui pode ser uma nova compra na Coty, desde que você entenda que o seu stop vai ter que estar abaixo deste fundinho ali nos 47, 43. Vamos ficar de olho, pode ser uma boa oportunidade para a gente aí essa semana. DOT. Vamos lá, DOT é uma que está em tendência de baixa nesse momento aqui e teria que romper, formar um pivô acima desses 30 e 30, tá bom? Aqui seria um rompimento bem legal da DOT, o que daria pra gente uma boa perspectiva para acreditar na alta dela. Nesse momento não tenho essa perspectiva, já que tem muita gente presa aqui nesse volumão próximo ao topo e basicamente, né, não tem suporte no VPVR. Então a situação tá bem ruim aqui na DOT. E basicamente eu só olharia para comprá-la se ela romper aqui. Se ela voltar para retestar essas médias, pode inclusive ser um short. Continuando, Ethereum. Vamos lá, Ethereum é uma também que não está numa situação muito boa, né? A gente estava até pensando nessa zona de distribuição, ela chegou aqui, não chegou nos 3.200, mas chegou nos 3.180. E nesse momento, né, a gente ainda tem esse suporte aqui na região até os $2.800. Mentira, vou colocar 2.750, né? A gente não consegue fechar candles abaixo dessa região. Se perder aqui, a gente pode ter quedas mais fortes no Ethereum e olhar para o diário para uma acumulação mais abaixo, tá bom? Acredito que a gente pode sim ter acumulações nessa região aqui, olha só, do diário, próximo ali aos $2.300, $2.400. Pode ser uma boa, tá? E o Ethereum é uma criptomoeda aí que eu tô de olho para pensar em compras de longo prazo, tá? Apesar de não holdar Ethereum, eu sempre tento fazer posições aí, já que é a minha altcoin preferida disparado, beleza? Eu acho que tem muitas boas, né? Mas o Ethereum sempre foi aí a que eu mais gostei. Talvez porque é a mais segura, não sei, mas provavelmente, né? A gente sempre gosta aí de um altcoin com market cap significativo, já que o risco de altcoin sem market cap é gigantesco, né? Então, basicamente, aqui eu vejo o Ethereum com uma situação parecida com o Bitcoin no longo prazo, né? Se a gente perder esse suporte, a gente pode ter oportunidade de acumulação mais abaixo aqui, pensando num position trade. Tranquilo? Mas agora aqui, nesse momento, parece meio feio, né? E se a gente não segurar esse curto prazo aqui, podemos ter problema. Então, atenção aos 2.750. Para pensar num long, né, a gente teria que romper essa zona de distribuição aqui entre os 3.200 e 3.300, está distante, né?
Continuando, indo aqui para Sol, né? Sol que neste momento está também numa tendência de baixa, né? Apesar de uma tendência de alta aqui no diário. No 4 horas a situação está feia, a gente precisa romper aqui esses 148 dólares para ter uma esperança de continuação desse movimento de alta, né? Mas a Sol, assim, não é uma das que eu shortaria, porque ela é uma das que mais subiu, né? Então, para ela dar um pullback aqui e realmente conseguir demonstrar uma forcinha depois de tanta queda, não seria nada de outro mundo, né? Não vou apostar nessa alta, a gente só aposta quando a tendência muda, e claramente aqui essa tendência só vai mudar se a gente romper esse 148 e formar esse pivô aqui, tá? Se a gente romper esse triângulo aqui, você pode ter um short desde que você coloque o stop justamente no ponto acima, aqui onde seria um rompimento para cima. Continuando, Ripple. Vamos lá, Ripple é outra que basicamente está formando um padrão de continuação da baixa aqui, né? A Ripple foi uma que a gente pegou vários shorts nas últimas semanas e nesse momento a gente forma esse triângulo. Estamos no meio da confusão do triângulo, nada a fazer nesse momento, se perde aqui o triângulo potencial short. Se rompe para cima, poderia ser um long, poderia, mas a tendência é de baixa, então eu estou mais de olho para um rompimento para baixo aqui da Ripple, para se a gente realmente tiver uma confirmação de fraqueza aqui, a gente pensar numa venda. Beleza, investidores? Caras, então eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente está num mercado aí extremamente incerto, não só no Bitcoin, mas no mundo todo, em todos os mercados globais. Então eu seria mais conservador nesse momento. E qualquer um desses trades aí nas altcoins, vocês sabem a nossa regra aqui, tem que ter o stop, tá bom? Detalhe, se você ainda não sabe da importância do gerenciamento de risco para suas operações, não só como trader, mas como investidor, eu fortemente recomendo que você veja o vídeo Skin the Game no canal, que eu vou deixar como sugerido aí no finalzinho desse vídeo. Tranquilo? Para finalizar aqui, fazendo um resumo do Bitcoin, né? Nesse momento a gente testa aqui a região dos 42 mil dólares. Para mim é uma região decisiva, tá, galera? Vamos ver se liquidou mais gente aqui. Nem tanto, né? Mais 2 milhões aqui, então no total deve ter chegado próximo aos 15 milhões aqui de liquidação nesse fundo, ou seja, se a gente não conseguir formar um fundo aí nos próximos minutos, romper com força, fechar candles abaixo desses 42 ali, abaixo dos 41.800, por exemplo, pô, galera, problema, tá bom? Então olho nos fechamentos aí numa hora, fechamento no 4 horas, se fechar abaixo é problema, tá? Um ponto positivo que a gente pode ver aqui nesse curto prazo é que a gente começa a ter mais instituição tentando acumular. Nada de outro mundo, nada demais, porém nesse momento aqui, ó, 174 milhões na compra, 207 milhões até os 41.500, sendo que para venda tem um pouquinho menos, tá? Tem mais instituição tentando acumular, mas não tem nada demais, né, galera? Inclusive, olha só, a gente tem meio que um gapzinho nesse VPVR aqui, abaixo desses 40.800 dólares, só vai ter ordem de novo lá nos 38.500, né? Então, pô, temos que ter caixa para comprar lá, né? Olha, 100 milhões, 108 milhões de dólares ali nos 38.500, ou seja, as instituições estão tentando acumular ali. Se for lá, pode ser uma grande oportunidade para a gente, né? Vamos ficar de olho e vamos torcer aí para o Bitcoin formar esse fundo próximo desses 42 mil dólares agora. Se não formar, provavelmente teremos problemas e sangue aí na madrugada. Beleza? Então é isso, um forte abraço e até amanhã. Antes de meio-dia tem vídeo.